Bom, meu nome é Luan Matheus da Rocha, tenho 29 anos, sou engenheiro mecânico pelo Instituto Federal de Goiás e hoje eu sou engenheiro de assistência técnica pela empresa MAHLE Metal Leve, que é uma fabricante de autopeças, tanto para montadoras quanto para o aftermarket. É uma fábrica alemã, uma marca alemã, que tem fábricas no mundo todo. E hoje eu represento a parte de campo da MAHLE no intuito de tiradas de dúvidas, análise de falha, fazer visitas tanto em retíficas, oficinas, frotistas que aplicam todos os aplicadores de produto MAHLE Metal Leve. Então eu faço todo o suporte técnico desse time e também suporte à garantia, onde a gente faz essa análise de falha visando diminuir o envio de peças para a fábrica, melhorando assim a logística. E nas minhas atividades, uma delas é palestrar, então faço bastante palestras, seja elas palestras para cliente final, seja elas para técnicos, cursos também de montagem, desmontagem de motor, análise de falha, de produto, então o que é um pistão, o que é funcionamento, quais são as tecnologias envolvidas, tudo isso faz parte da minha atividade. E estou prestando aqui essa participação no processo seletivo de mestrado da UFG e eu vou falar um pouco do meu pré-projeto de pesquisa. E o tema do meu pré-projeto de pesquisa é a análise de confiabilidade estrutural e controle de vibrações em torres de turbinas eólicas offshore via modelagem fluido estrutura e metamodelagem probabilística. E a principal proposta é integrar 4 frentes, que é modelo estrutural por elementos finitos, carregamentos equivalentes de ventos e ondas, então são algumas variáveis, confiabilidade via Monte Carlo, para quantificar a probabilidade de falha, controle passivo de TMD, TLCD ou PTMD, para reduzir a vibração, e assim, um pouco do quais são os passo a passos a ser realizado nessa pesquisa. Então, primeiro é uma modelagem da torre no método de elementos finitos, definindo geometria, materiais, apoios, fazendo tudo isso me dá uma frequência natural e os modos de vibração, que são a assinatura da estrutura, né? E depois traduz esse vento e as ondas em cargas equivalentes no tempo. E na prática isso significa que a gente vai aplicar um histórico de força realística ao longo da altura da torre, né? Com isso dá para fazer ali 2 análises, uma modal e uma transiente. Modal é para ver a ressonância entre ambiente e estrutura, e a transiente a gente consegue obter deslocamento, tensões no tempo e estimar a fadiga da estrutura. Como esse método ele acaba trazendo muitas incertezas, a gente define algumas variáveis aleatórias, como por exemplo velocidade do vento, altura, período da onda, módulo de elasticidade, amortecimento, espessura, enfim, e consegue rodar aí no Monte Carlo, e assim a gente consegue calcular quantas vezes a resposta ultrapassa o limite de segurança e a gente consegue estimar a probabilidade da falha. Para não ficar, às vezes até mesmo para não ficar muito caro, para não ficar muito caro computacionalmente, a gente pode também utilizar metamodelos, né? Utiliza alguns modelos matemáticos que simulam ali, imitam, né, até o método de elementos finitos e acaba acelerando também o Monte Carlo em larga escala, assim a gente consegue ter uma boa precisão. E por fim a gente também insere um dispositivo passivo de controle. Então são alguns que eu citei anteriormente, que a gente tem o MD hoje, a gente tem o TLCD ou então até mesmo o PTMD. O TMD é a massa sincronizada com mola, né, e amortecedor. O TLCD é uma coluna líquido que dissipa energia, e o PTMD é o pendular, que é mais prático, né, em torres. E sintonizando o dispositivo na frequência dominante da torre para puxar a energia da vibração, a gente consegue comparar sem o controle versus com o controle, assim, olhando o deslocamento, tensões, dano por fadiga e probabilidade da falha, certo? Por que isso é relevante? Bom,
Se a gente pensar nas torres eólicas offshore, a gente imagina que a manutenção dela é um tanto quanto burocrática e cara. Então são turbinas eólicas que estão ali no alto mar. Então se der algum problema para poder ir lá, para poder fazer a manutenção, para poder se deslocar peças, para poder fazer toda essa logística é caro, e também a gente tem a questão de tempo, que é demorado. E os resultados esperados que a gente tem dessa pesquisa, né? A gente espera reduções mensuráveis de deslocamento do topo e de tensões. Então se a gente conseguir prever e mensurar todas essas variáveis, a gente consegue ter menor dano à fadiga e uma queda significativa na probabilidade de falha com esses passivos. E também a metodologia fica replicável para diferentes torres e condições ambientais, então não se fecha apenas para esse modelo offshore. Então esse é, de forma resumida, o projeto de pesquisa, o pré-projeto, e é isso. Obrigado.